Afinal de contas, o que o DISC avalia? Eu sei que talvez você já tenha visto aí alguns relatórios que trazem, além das quatro dimensões, que são as quatro letrinhas, mas que traz aí também valores, necessidade básica. Vi alguns até já trazendo alguma coisa relacionada com caráter. E sinto te dizer, mas o DISC avalia uma única coisa chamada comportamento observável ou comportamentos observáveis. Tem um segundo ponto aí que está muito relacionado com emoção, né? É através das emoções onde o Marston passou a olhar para esses quatro comportamentos que ele chamava de comportamento natural: a dominância, a influência, a estabilidade e a cautela. Para isso, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar desse livro aqui, As Emoções das Pessoas Normais, o livro de William Malcolm Marston. Ele escreveu esse livro em 1928. E esse nome aqui não é à toa, porque na época os psicólogos estavam muito interessados e estudando bastante sobre pessoas anormais, tá? Esse é o nome que se dava na época. Pessoas trazendo na época, por favor, me compreendam, pessoas que eles chamavam de retardada, que tinham algum tipo de retardo, algum tipo de doença ou algum tipo de disfunção. E o Marston falou assim: dá para a gente olhar para um outro lado e trabalhar com as pessoas ditas normais. Mas de fato o que o Marston também queria mostrar é que é muito, muito, muito difícil, assim como a gente está vendo hoje, de ter pessoas que são normais. Tá? E aí ele vai para um nível muito mais simples, né? Um nível que a gente julga normal, por exemplo, sentir raiva, por exemplo, sentir um impulso em passar a perna em alguém e achar isso normal. Neste livro é onde o Marston vai retratar todo esse cenário. Eu vou trazer aqui para vocês algumas frases, né, que estão aqui dentro do livro e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que o Marston queria dizer. Muito bem, essa introdução aqui é feita pelo Bill Bonstetter, esse sujeito que também tem um peso muito grande na história do disque mundial, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o currículo dele. Mas olha só o que ele vai dizer. Em 1928, William Alton Marston, então com 35 anos de idade, publicou sua obra As Emoções das Pessoas Normais. Nela, o advogado, formado por Harvard com doutorado em psicologia, criou a base para o que se tornou conhecido como o DISC, uma categorização dos comportamentos presentes em variados graus em cada ser humano. Então, a gente precisa se atentar aqui, ó, uma categorização dos comportamentos presentes. E como ele fez essa categorização? Através da dominância, da influência, da estabilidade e da cautela. Trazendo para o DISC que carrega aí o PPS como fundo, a gente tem a tabela dos comportamentos e também é uma categorização de comportamento. Eu vou mostrar mais adiante no relatório da Dutive. Tá? Então aqui nós já temos um primeiro ponto, já defendendo isso que eu disse dos comportamentos observáveis. Né? Então diz que se trata de uma categorização dos comportamentos presentes em variados graus em cada ser humano. Para quem tiver curiosidade para conhecer o Bill, aqui está um pouquinho, né, do currículo dele, desde quando ele trabalha aí com DISC, enfim. Mas é só importante dizer aqui, é isso que eu quero que você se atente, que o Bill é cofundador e presidente do conselho da Target Training International, a TTI. Né? Tem muita gente que utiliza aqui no Brasil os relatórios da TTI. Inclusive, o Bill entrevistou o filho do Marston, tem esse vídeo disponível no YouTube, se não me engano, inclusive no canal da TTI Insights, vale muito a pena ver. E aqui a gente vai entrar um pouquinho mais já no que o Marston fala, tá? Então aqui normalidade e emoção, capítulo 1, já é o Marston escrevendo. Então eu vou ler, peço para que você aí coloque duas vezes mais, mas não deixa de ouvir isso daqui, né? Reprodução em duas vezes mais aí. Mas é importante a gente ouvir para entender a ideia dele. Então o Marston vai começar assim: você é uma pessoa normal, né? Entre aspas.
É provável que sim, na maior parte do tempo. Entretanto, garanto que você deve ter algumas dúvidas ocasionais. Seus complexos sexuais. E olha só, aqui na parte do complexo sexual, é muito importante dizer porque o Marston ele aborda muito a parte de sexualidade aqui dentro desse livro. É importante dizer também que o Marston era bígamo. Tem isso aí, eu coloco aqui no Disque para iniciantes, né? Eu falo bem mais aí sobre a história do Marston, mas o Marston também, né? Ele olhava muito para essa parte sexual, porque a sexualidade estava muito presente na vida dele. Então, por isso que ele já abre aqui falando sobre complexos sexuais. Suas depressões emocionais ou medos ocultos podem parecer às vezes perfeitamente anormais. Olha só, ele está falando disso em 1928, um assunto que todos eles aqui, né, na verdade, são muito presentes agora, em 2025. E assim, a psicologia poderia julgá-los. Por outro lado, sem dúvida, você experimenta medos mais brandos, acessos de fúria, ciúmes mesquinhos, pequenos ódios e uma vontade ocasional de trapacear e enganar, que você se acostumou a considerar como parte do seu normal. Olha que lindo isso aqui, né? Então, quer dizer, aqueles seus comportamentos mais vulgares, aqueles seus comportamentos que vai colocar em xeque o seu caráter, a gente acaba achando normal, né? Algumas pessoas vão falar, ah, é normal. Às vezes até vem com mentiras para justificar, né? Ah, o fulano faz, ah, ali na comunidade faz, então faz assim mesmo. E a psicologia também ajuda e encoraja essa ideia. De fato, nos dias de hoje, muitos psicólogos consideram o medo e a raiva não apenas emoções francamente normais, mas até mesmo as emoções principais. E aí aqui eu vou chamar a atenção, e isso eu também falo ali no meu curso Disque para iniciantes, da roda das emoções do Plutchik, né? O Plutchik, inclusive, vai colocar medo, raiva, tristeza, alegria, que algumas pessoas consideram essas quatro as quatro principais, né, as normais. O Plutchik ele vai colocar algumas outras, se não me engano, ele vai bater em 8, que eu não vou me lembrar quais são. Mas a gente passa a entender aqui, vai ficar claro no livro, que o Marston não entende dessa maneira. Ele não entende que medo, raiva, tristeza, alegria são as emoções normais e primárias, tá? Alguns autores sugerem que o choque ou choque emocional seja um elemento essencial da emoção normal. Alguns psicólogos experimentais fazem com que as mulheres que participam de suas pesquisas decepem as cabeças de ratos vivos, orgulhosamente apresentando os dados assim obtidos como uma medida da resposta emocional normal a um estímulo adequado. Um dos mais proeminentes investigadores da emoção vai ao extremo de defender a retenção do medo e da raiva no comportamento humano normal, como objetivo de suprir força corporal e eficiência. Essa sugestão me parece o mesmo que recomendar que se coloquem taxinhas em nossa sopa para fortalecer o revestimento do canal alimentar. E que exemplo aqui, meus amigos. Ou seja, faz um baita de um sacrifício, faz um negócio completamente anormal para você ficar mais forte, para você se tornar normal. E aqui eu até destaquei, olha, eu não considero alguém uma pessoa emocionalmente normal quando está sofrendo medo, raiva, dor, choque, vontade de trapacear ou qualquer outro estado emocional que produza tumulto e conflito. Nossas respostas emocionais são normais quando resultam em prazer e harmonia. E é daí que a gente vai entender que quando o sujeito tem consciência do disque dele, ele vai passar a controlar melhor essas emoções ditas normais. Ele tem consciência dos seus comportamentos observáveis, dos seus impulsos, das suas vulnerabilidades, dos seus pontos fortes. E daí esse sujeito vai passar a ter uma vida com mais prazer e harmonia. De novo, isso através do olhar do Marston. E ele vai terminar dizendo: este livro é dedicado à descrição das emoções normais, tão comuns e fundamentais em nossa vida diária, que não receberam até agora a atenção dos acadêmicos e psicólogos. Tinha uma tretinha ali do Marston com os outros psicólogos, como vocês podem imaginar, pelo fato dele ser bígamo e a mulher dele também ser acadêmica, a primeira esposa, né? E a segunda esposa também vem
da universidade, porque ele conhece essa segunda esposa lá na universidade. Você imagina que o pessoal da academia acabou rejeitando o Marston. É daí, inclusive, que vai forçar ele a criar a Mulher Maravilha, mas isso é assunto para um próximo vídeo. E aí eu quero mostrar aqui, é a última página que eu vou mostrar, mas presta atenção aqui nesse final, onde ele vai dizer o seguinte: o que se deve fazer é desistir das tentativas de definir as emoções conflituosas e buscar as verdadeiras raízes do comportamento biologicamente eficiente, para descobrir as emoções simples e normais que lá se ocultam. Esse livro busca realizar essa tarefa, tentando descrever as emoções das pessoas normais, ele negrita os normais aqui. Mas as pessoas não são normais quando sentem medo ou raiva ou quando são falsas. Ou seja, não existe pessoa normal, segundo Marston. Bom, vamos avançar um pouco aqui então nesse estudo que a gente se debruçou. Eu quero mostrar aqui para vocês o relatório da Dutiv e vamos passar bem rapidamente aqui falando sobre o gráfico. Esse é o gráfico padrão, tá? Esse padrão vem do PPS, né? Que é o perfil que a gente utiliza aqui na Dutiv. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que eu falei no começo do vídeo, lembra do quadro, né? Com as características, que eu falei lá na primeira folha. Esse aqui é o quadro com as características, né? Então eu posso encontrar aqui, olha, na dominância esse sujeito tem essas características, na influência tem essas, na estabilidade tem essas, e aqui na cautela tem essas aqui. E aqui embaixo eu tenho as explicações, né? Então é onde ele vai falar, por exemplo, eu vou pegar aqui, né? Um decisivo aqui. Esse aqui, decisivo. Sempre vemos as pessoas decisivas como líderes, já que parecem tão seguras de si mesmas, ou seja, um comportamento que eu observo. Isso pode representar uma vantagem ao trabalhar com pessoas que preferem seguir em vez de liderar. No entanto, é crucial ter cuidado para não desconsiderar os sentimentos dos outros ou tornar-se teimoso quando elas não concordarem com a sua abordagem. Aqui eu estou falando de ponto positivo, ponto vulnerável, e eu posso falar inclusive aqui de emoção, né? Aonde vai me levar essa emoção se eu desconsiderar uma pessoa e essa pessoa der um feedback negativo para mim, como será que eu vou reagir? Isso é importante de pensar. E no mais, aqui no relatório, um ponto que eu quero trazer para vocês, lembra que eu falei do ambiente, que é muito importante falar do ambiente, e nesse relatório aqui a gente faz questão de falar do ambiente, por quê? Vê que o relatório aqui é grande, ele tem muita informação. É aqui nessa página de motivadores e estressores que eu vou falar sobre ambiente. O que te motiva e o que te estressa. No caso desse respondente aqui, são esses pontos, né? Então eu sempre vou trazer um geral e aqui os famosos gatilhos, né? Então o que te motiva? Trabalhar com pessoas dedicadas em um ambiente de alta energia e conhecer novas pessoas. Lembrando que esse respondente aqui é um influente. E aí eu tenho todos os gatilhos aqui que eu não vou ler agora. Mas o que estressa esse respondente? Atividades repetitivas, ambientes excessivamente tranquilos e restrições à expressão. E aqui também eu tenho os gatilhos. E por que é importante falar sobre isso? Sobre motivadores e estressores? Porque eles estão ligados diretamente a ambiente. E o ambiente vai gerar em nós pensamentos, que gera sentimento e emoção, que vai gerar comportamento. Então, quanto mais o ambiente for positivo, mais pensamento positivo eu tenho, sentimento, emoção e comportamento. E o oposto também é uma verdade. E vê aí que eu falei sobre sentimento e emoção. E é onde o Marston vai falar muito sobre emoção e comportamento lá no final. Então, no final das contas, o diz que ele está trabalhando com comportamento observável em sua essência, principalmente no relatório, mas o que nós vamos observar aqui, nós observamos, é que ele também está ligado diretamente com as emoções. Emoção gerando comportamento, comportamento gerando emoção. É isso que nós temos que nos atentar. E se você gostou desse conteúdo, por favor, considere seguir esse canal. Curte, compartilha e comenta para saber se eu estou entregando o conteúdo que você gostaria que eu entregasse. E se você quer também aí algum assunto relacionado ao DISC ou liderança e gestão, também pode deixar nos comentários que eu vou te atender com o maior prazer.